2020. O que os amantes da liberdade devem fazer? Para começar, não acreditar em mudanças via Estado. Como seria possível você combinar sua vida profissional com a defesa e a promoção da liberdade? É claro que seria demasiado presunçoso oferecer uma resposta definitiva a essa pergunta, uma vez que todos os empregos e carreiras na economia de mercado estão sujeitos às forças da divisão do trabalho. Mas só porque uma pessoa se concentra em uma determinada tarefa não significa que ela não seja boa em várias outras atividades, significa apenas que os ganhos mais produtivos para todos são gerados ao se dividir as tarefas entre várias pessoas de variados talentos. O mesmo ocorre com o movimento em prol da liberdade. Quanto maior for o número de pessoas interessadas em promover a liberdade, melhores serão os resultados caso haja especialização, caso todos cooperem por meio das trocas. Quanto maior a divisão do trabalho, maior será o impacto alcançado. Não há como saber antecipadamente o que será melhor para cada pessoa específica fazer, há vários caminhos formidáveis a serem seguidos, os quais discutirei mais abaixo. O que não fazer? Mas há algo que podemos saber com certeza: a resposta mais comum é entrar no governo e tentar modificá-lo é a mais errada. Várias mentes brilhantes já foram corrompidas e arruinadas ao decidirem seguir este caminho fatídico. É bastante comum vermos um movimento ideológico fazer grandes esforços por meio da educação, da organização e da influência cultural, mas terminar efetuando aquele salto ideológico de acreditar que a política e a influência política, o que normalmente significa arrumar empregos dentro da máquina burocrática, são os próximos degraus na escada do sucesso. Tornar-se um burocrata para combater a burocracia, juntar-se ao Estado com o intuito de reduzir seu poder, faz tanto sentido quanto tentar combater um incêndio com fósforos e gasolina. Foi exatamente isso que ocorreu com a direita cristã nos Estados Unidos da década de 1980. Eles se envolveram na política com o intuito de acabar com a opressão do Estado. Hoje, 30 anos depois, várias destas pessoas estão trabalhando no Ministério da Educação e em várias agências reguladoras, imaginando novas leis, novas regulamentações, novas imposições de costumes e novos impostos. Isso representa um desastroso e irreversível desperdício de capital intelectual. É de essencial importância que os defensores da liberdade não incorram neste caminho. Trabalhar para o governo sempre foi a carreira escolhida por socialistas, reformistas sociais e keynesianos, pessoas sem nenhuma propensão a prestar bons serviços na iniciativa privada e no livre mercado. O governo é o lar natural deles porque, além de ser o lar natural dos tiranos e dos incompetentes, é no governo que eles podem satisfazer sua ambição de controlar a sociedade. Trata-se de um instinto natural querer controlar aquilo em que não se consegue ser bem-sucedido. Trabalhar para o governo é algo que funciona para eles, mas que não funciona para nós. Na primeira metade do século XX, os libertários sabiam realmente como se opor ao estatismo. Eles se tornavam empreendedores ou iam trabalhar em jornais influentes. Eles escreviam livros. Eles agitavam a arena cultural. Eles acumulavam fortunas para ajudar a financiar jornais, escolas, fundações, institutos e organizações voltadas para a educação econômica do público. Eles ampliavam seus empreendimentos comerciais para servirem de baluarte contra o planejamento central. Eles se tornavam professores e, sempre que possível, educadores. Eles cultivavam belas famílias e se concentravam na educação de seus filhos. É uma batalha longa e difícil, mas a batalha pela liberdade sempre foi assim. Porém, em algum ponto da batalha, algumas pessoas, seduzidas pela perspectiva de um caminho mais rápido para as reformas, repensaram esta ideia. Talvez devêssemos tentar a mesma técnica da esquerda, matutaram alguns. Talvez devêssemos infiltrar nossa gente no poder e desalojar os inimigos. Assim poderemos produzir mais rapidamente a mudança em prol da liberdade. Aliás, não seria este o objetivo mais importante de todos? Enquanto a esquerda estiver controlando o Estado, este irá se expandir de maneiras incompatíveis com a liberdade. Por isso, temos de tomar de volta o controle do Estado. Assim rezava a lógica. Qual o problema com ela? Simples. As consequências deste erro. A única função do Estado é ser um aparato de coerção e compulsão. Esta é a sua marca distintiva. É isso que torna o Estado o que ele realmente é. Da mesma maneira que o Estado responde bem a argumentos de que ele deveria ser maior e mais poderoso, ele é institucionalmente hostil a qualquer um que diga que ele deveria ser menos poderoso e menos coercivo.
Isso não quer dizer que algum trabalho feito de dentro não possa gerar algo de bom, em algum momento. Porém, é muito mais provável o Estado converter o libertário do que o libertário converter o Estado. Todos nós já vimos isso milhares de vezes. Dificilmente são necessários mais do que alguns poucos meses para que um intelectual libertário que tenha ido para o governo amadureça e se dê conta de que seus ideais eram muito pueris e insuficientemente realistas. Um político prometendo tornar o governo mais manso e mais submisso rapidamente se torna um proeminente especialista em criar novas maneiras de tornar o Estado mais eficiente no confisco da riqueza alheia. Tão logo este fatídico passo é tomado, não há mais limites. Conheço pessoalmente um burocrata americano que havia jurado fidelidade à filosofia libertária, e mais tarde, ajudou a implantar lei marcial no Iraque. A razão de tudo está ligada à ambição, algo que normalmente não é um impulso ruim. A cultura do Estado, no entanto, requer que a ambição funcione apenas de maneira a prestar a máxima deferência possível ao poder consolidado. A princípio, essa postura é fácil de ser justificada pelo libertário infiltrado no Estado. Qual outra maneira de o Estado ser convertido senão pela nossa demonstração de simpatia por ele? Sim, o Estado é nosso inimigo, mas por ora, temos de fingir sermos seu amigo. No entanto, com o tempo, os sonhos de mudança vão sendo substituídos por essa necessidade diária de bajular. No final, o indivíduo acaba se tornando exatamente aquele tipo de pessoa que ele mais desprezava. Para os fãs de O Senhor dos Anéis, é como ser pedido para carregar o anel por algum tempo. Você não vai querer largá-lo mais. Ao longo de minha vida, conheci várias pessoas que tomaram esse caminho, e um belo dia, se olharam no espelho, fizeram um julgamento honesto sobre si próprias, e não gostaram nada do que viram. Elas me disseram que se enganaram completamente ao pensar que tal estratégia poderia funcionar. Elas não perceberam a tempo as maneiras sutis como o poder as estava seduzindo, envolvendo, e arrastando para seus esquemas sórdidos. Elas reconheceram a futilidade de se pedir educadamente ao Estado, dia após dia, para que ele permitisse um pouco mais de liberdade aqui e ali. No final, o que sempre acontece é que você acaba tendo de estruturar seus argumentos em termos daquilo que é bom apenas para o Estado. E a realidade é que a liberdade não é boa para o Estado. Assim, sua retórica começa a mudar sem você perceber. Finalmente, todo o seu objetivo se altera e você nem se dá conta. E quando percebe, já é tarde demais. Os mais mentalmente sãos abandonam o aparato estatal e qualquer tentativa ulterior de persuasão. Já os corruptíveis incorporam de vez o modus operandi do Estado e nele se encastelam. As estratégias. O Estado está aberto à persuasão, sem dúvida, mas ele normalmente age por temor, e não por amizade. Se os burocratas e políticos temerem uma revolta e uma reação adversa, eles não irão aumentar impostos ou regulamentações. Se eles sentirem que há um grau demasiado alto de indignação pública, eles irão até mesmo revogar controles e programas. Um bom exemplo foi o fim da lei seca. Ela foi abolida porque os políticos e burocratas sentiram que continuar a impingi-la traria um custo alto demais. O problema da estratégia foi algo que sempre fascinou Murray Rothbard, que escreveu vários e importantes artigos sobre a necessidade de jamais contemporizar e fazer concessões, de jamais, por meio do processo político, trocar o objetivo de longo prazo por um ganho de curto prazo. Isso não significa que não deveríamos saudar e acolher positivamente um corte de um ponto percentual nos impostos ou a revogação de uma seção de alguma lei. Mas jamais devemos nos deixar ser tragados pela trapaça da condescendência. Por exemplo, vamos abolir este imposto ruim para colocar em seu lugar este imposto melhor. Isto seria utilizar um meio, um imposto, que contradiz o objetivo final, a eliminação da tributação. A abordagem rotardiana para uma estratégia pró-liberdade pode ser resumida pelas 4 afirmações a seguir. A vitória da liberdade é o mais elevado objetivo político. O fundamento adequado para este objetivo é um ardor moral e inflexível pela justiça e pela ética. O objetivo deve ser alcançado pelos meios mais rápidos e eficazes possíveis, nada de gradualismos. O meio escolhido jamais deve contradizer o objetivo, seja a defesa do gradualismo, o uso ou a defesa de qualquer agressão contra a liberdade, a defesa de programas de planejamento central, o não aproveitamento de qualquer oportunidade de reduzir o poder do Estado, ou a defesa de algum programa que implique seu agigantamento em alguma área da economia ou da vida privada. Libertários sempre devem ter isso em mente. A questão da estratégia não é simples, e o poder sempre será tentador.
A esmagadora maioria das pessoas que entram para o governo é formada por gente que está ali, ou porque quer uma vida fácil, ou porque quer controlar a vida dos outros, ou porque quer uma vida fácil que ao mesmo tempo permite controlar a vida dos outros. Sempre foi e sempre será assim. O Estado mastiga as pessoas e, no final, ou ele engole ou ele cospe aquelas que entraram ali com o nobre intuito de promover a liberdade. A real mudança só pode vir de fora. Esta é a lição. Os milhares de jovens que hoje estão pela primeira vez descobrindo as ideias da liberdade, devem ficar de fora da máquina estatal, e de todo o seu encantamento e fascinação letais. Em vez de tentar se infiltrar no Estado, eles devem perseguir seus ideais por meio do comércio, da educação, do empreendimento, das artes, da divulgação de ideias, do debate, etc. Liderem e exerçam influência por meio do respeito alcançado por suas realizações. Estas são áreas que oferecem genuínas promessas e altos retornos. Quando um libertário me diz que está fazendo coisas boas em algum ministério ou em alguma agência reguladora, não tenho motivos para duvidar de suas palavras. Porém, quão melhor seria caso ele renunciasse a este emprego e escrevesse um livro expondo toda a mamata, charlatanice e roubalheira da burocracia. Um golpe bem colocado contra um órgão do governo pode produzir mais reformas e gerar mais benefícios para a sociedade do que décadas de tentativas de infiltração e subversão. Existem políticos que fazem coisas boas? Em toda a minha vida conheci apenas um, Ron Paul. Mas todo o bem que ele faz não adveio exclusivamente de seu trabalho como legislador, mas sim de seu trabalho como um educador que possuía uma proeminente plataforma da qual emitir suas opiniões. Cada voto negativo seu a uma nova lei ou nova regulamentação é uma lição para as multidões. Precisamos de mais Ron Pauls ao redor do mundo. Mas Ron Paul é o primeiro a afirmar que, ainda mais importante do que legisladores expressando ideias libertárias, são necessários mais educadores, empreendedores, pais e mães, líderes religiosos e empresariais divulgando as ideias da liberdade. Defensores da genuína liberdade amam o comércio e a cultura, e não o Estado. Comércio e cultura são o nosso lar e nossa plataforma de lançamento para as reformas em prol da liberdade. Apenas a divulgação de ideias sólidas pode nos libertar em definitivo do jugo opressor do Estado. Fingir amizade com o inimigo mais poderoso é uma postura que beneficiará exclusivamente a ele. Autor: Leo Rockwell. É o chairman e CEO do Ludwig von Mises Institute, em Auburn, Alabama, editor do website leorockwell.com, e autor dos livros Speaking of Liberty e The Left, The Right, and the State.